Bom dia, pessoal! Nossa aula de hoje começa com uma pergunta. Vamos puxar na memória. Você sabe o que são expressões algébricas? As expressões algébricas são contas com letras e números. Nós já vimos que as letras na matemática servem para representar um valor desconhecido. Então, nós temos nas expressões algébricas uma mistura de letras e números. Por exemplo, nós temos aqui uma expressão algébrica que mistura letras e números. Temos x mais y menos 10. Uma expressão algébrica, ela é dividida em algumas partes. Nós temos aqui a parte literal, ou seja, onde aparecem as letras, e uma parte numérica, é onde aparecem os números. Então, nós temos a parte literal, que significa letras, e uma parte numérica, onde aparecem os números. E tudo isso, juntando as operações que aparecem na expressão, é chamado de expressão algébrica. Então, é uma mistura de letras e números. Um outro exemplo, nós temos aqui 3a menos 4b mais 2. Cada pedacinho desse é chamado de termo. Então, nessa expressão algébrica, nós temos 1, 2, 3 termos. 3 termos. São as partes que compõem aquela expressão, os pedaços, tá bom? Neste primeiro termo, nós temos duas partes, não é isso? Este primeiro termo, chamado de 3a, ele é formado por um número e uma letra. O número é a parte numérica deste primeiro termo e a letra é a parte literal deste primeiro termo. Da mesma forma que no segundo termo, que é o menos 4b, o sinal acompanha o termo, tá bom? Menos 4b, a parte numérica dele é o menos 4 e a parte literal é apenas o b. No nosso último termo é o número mais 2, que contém apenas a parte numérica. Este último termo, ele não tem letra. Então, novamente, uma expressão algébrica ela é formada por vários termos, ou seja, que podem ser números sozinhos, letras sozinhas ou uma mistura de números com letras, tá bom? Relembrando mais um pouquinho, a expressão algébrica 3x mais 2y pode ser escrita como x mais x mais x mais y mais y. Pelo seu conhecimento, você sabe que sim. Ou seja, nós pegamos essa expressão maior, em que as letras estão separadas, e simplificamos, ou seja, juntamos as letras que são iguais para reduzir o tamanho da nossa expressão. E ela passa a ser pequenininha desse jeito. Então, 3x significa que são 3 letras x somadas, olha só. Quando a gente junta, nós temos 1, 2, 3, porque é uma soma que resulta em 3x. Da mesma forma, eu tenho y mais y, que quando a gente junta, porque é uma soma, esse mais repete aqui embaixo, y mais y, quando a gente junta, são 2 y's. Então, numa expressão algébrica, onde você tem letras e números, o que você pode fazer para simplificar é juntar as letras que são iguais. Continuando na simplificação, vamos observar aqui este primeiro exemplo. Eu pintei de cores diferentes para você enxergar que são letras e termos diferentes, tá bem? Nós só podemos juntar letras que são iguais, tá bom? Então, nós temos 2A pintadinho de azul, mais A mais 3A. Esses termos que têm a mesma letra, a mesma parte literal, eu posso juntar. 2A mais 1A dá 3A. 3A mais 3A vai resultar em 6 letras A, tá bom? Juntamos todos os termos que contêm a letra A. Agora, vamos para a letra B. 3B mais B, nós temos 4B. Juntamos todos os termos em que aparecem só a letra B.
Quem sobrou? O número 20. Tem algum outro número que eu possa somar com ele? Não, porque este termo não tem nenhuma letra, então eu só posso juntar com um número que também estivesse sozinho, tá bom? Como eu só tenho 20, a minha resposta final vai ser mais 20. E agora, o que a gente acabou de fazer? Simplificamos essa expressão algébrica, juntando quem era igual, para poder diminuir o seu tamanho, tá bom? A nossa intenção não é juntar tudo para finalizar a expressão, não. Nós queremos apenas simplificar. Diminuir o tamanho dela, que era grandão, diminuímos para isso aqui, tá bom? E agora, eu não posso juntar esse com esse porque são letras diferentes, tá bom? Então, olha só. Nós temos uma expressão algébrica que tem 3 termos. Primeiro, segundo e terceiro. Uma expressão com 3 termos, né? Este é o primeiro, segundo e terceiro. São 3 partes, né? Que são separadas pelos sinais, estão vendo? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Vamos lá. Observar a primeira parte. Qual é a parte literal, ou seja, o que você tem que olhar para ver se vai juntar com alguém é as letras, tá bom? Nós temos de letras x elevado ao quadrado e y elevado a 1, né? É o y sozinho. Tem mais algum x ao quadrado y aqui no restante? X ao quadrado y? Não. Então, esse termo vai se repetir. Não posso fazer nada com ele porque não há nenhum outro semelhante para eu juntar, tá bom? Segundo termo, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Vamos pintar de outra cor para ficar diferente. Tem algum outro x ao quadrado, y ao quadrado aqui? Não tem. Então, novamente, eu vou repeti-lo. Não tem como juntar com ninguém. Por quê? Esse y aqui está elevado a 1. E esse aqui está elevado a 2. Não é a mesma coisa. Eu não posso juntar com esse, tá bom? Não posso fazer a subtração. Então, repete sozinho. E o terceiro termo? A parte literal é x elevado a 1, né? Porque está sozinho. Vezes y elevado ao quadrado. Tem algum termo que é x, y ao quadrado? Não. Eu tenho x ao quadrado y. Não é a mesma coisa que esse, estão vendo? O expoente ao quadrado está no y aqui. Então, se eu não tenho nenhum semelhante, eu vou repetir. E esta expressão a gente não conseguiu simplificar, tá bom? Porque cada um desses termos, a parte literal é diferente. Então, essa expressão permanece dessa forma, tá? Sendo que, no primeiro termo, a parte numérica é o número 2. E a parte literal é toda esta daqui, ó, x ao quadrado, y. No segundo termo, a parte numérica é quem? Eu tenho menos 1 aqui na frente, não é? A parte numérica é o menos 1. E a parte literal é toda a parte que tem letra. X ao quadrado, y ao quadrado. No terceiro termo, a parte numérica é o mais 3. E a parte literal é x, y ao quadrado. A novidade está aqui agora, olha só. Cada termo, ou seja, cada parte de uma expressão algébrica, como essa aqui, por exemplo, onde nós temos 3 termos, né? Primeiro, segundo e terceiro. Cada termo desse, cada parte, cada pedaço dessa expressão é chamada de monômio. Monômio. O que significa mono? Vem de um só, não é mesmo? Monômio vem de uma parte, um pedaço. Então, se nós temos um pedaço mais um pedaço mais um pedaço, cada pedacinho desse é chamado de monômio. E o conjunto de vários monômios é chamado de, olha só, um conjunto de monômios é chamado de polinômio. Poli significa vários. Então, quando nós temos uma equação, ou melhor, uma expressão algébrica em que há várias partes, vários termos, essa expressão agora vai ser chamada por nós de polinômio. Bom, pessoal, e o que são esses monômios? Mono vem de um, único, não é mesmo? Então, os monômios
são as expressões algébricas de apenas um termo. Veja bem, um termo e não uma letra ou um número, tá bom? Um termo significa que não há nenhuma operação de soma ou subtração entre essas letras e números. Por exemplo, temos aqui 3xy menos 3ab, 5x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2a, menos 1/3 z. Cada um desses daqui mostram um monômio. Menos 2a é um monômio, é um termo só, composto por um número e uma letra. Este daqui é um monômio? Sim, porque estão todos juntos, estão vendo? Não tem sinal de mais e menos entre as letras e os números, ó. Estão vendo? O sinal vem aqui na frente, indicando apenas o sinal desse monômio. Então, isso aqui é um monômio, onde a parte numérica é o 3 e a parte literal são essas duas letras, x e y. Esse aqui também é um monômio, composto por um número e duas letras. Esse é um monômio composto por uma fração e uma letra. E esse aqui é um monômio, é um único termo que está tudo junto. Eles estão juntinhos, 5 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Lembra que entre as letras e números tem um pontinho de vezes, né? Mas a gente não vai se preocupar neste conteúdo em resolver essas expressões não, tá bom? Vocês vão apenas entender as partes e diferenciar uma da outra, tá bom? Então, esse aqui é um monômio, onde tem o número 5 e duas letras, o x elevado ao quadrado e o y elevado ao quadrado, tá? Bom, os monômios são formados por um número e por uma parte de letras. Então, cada monômio tem duas partes. Por exemplo, esse primeiro monômio aqui, ele é um único termo, tá? Onde o número menos 2 está junto da letra A. Então, juntos eles formam um monômio. Bom, a parte numérica é o menos 2. E a parte literal, ou seja, das letras, significa literal, é a letra A, tá bom? A parte numérica de um monômio é chamada de coeficiente. Significa o número que acompanha as letras naquele monômio, tá? No segundo exemplo, nós temos aqui menos 3ab. É um monômio porque todos estão juntos, tá bom? Qual é a parte numérica, ou seja, o coeficiente deste monômio? É o número menos 3, é o coeficiente. E a parte literal é AB, A vezes B. Terceiro exemplo, menos 1/3 vezes Z. Tem um vezes aqui sempre, né? Qual é o coeficiente deste monômio? É a fração menos 1/3, junto com o sinal. E a parte literal é a letra Z. Então, são as partes que compõem o monômio. E, por último, temos o exemplo 5x ao quadrado e y ao quadrado. É um monômio, é um único termo, porque tudo está junto, tá? Não tem nenhuma soma ou subtração separando as letras. Então, isso aqui é um termo só. A parte numérica, o coeficiente deste monômio é o número 5. E a parte literal são as letras x ao quadrado e y ao quadrado. Bom, quando nós temos termos que são formados por expressões que são formadas por dois ou mais termos, agora nós não teremos mais um monômio, agora nós temos um binômio, ou seja, são expressões que têm dois termos, olha aqui. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo, tá? Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Observe que no binômio, nós temos uma operação entre os dois monômios, estão vendo? Primeiro monômio, segundo monômio, e tudo isso junto nós temos 1, 2, binômio. Aqui também, um sinal de mais entre os termos indica que este é um termo e este é outro. Significa que temos ao total 2 termos, estão vendo? Por isso que essas expressões aqui são classificadas como binômios. E se nós temos agora
3 termos. Não temos mais monômios nem binômios. Agora, nós temos trinômios. Por quê? São agora expressões algébricas que têm 3 partes. Então, nós temos primeira parte, segunda parte, terceira parte. Temos 2 sinais entre eles, estão vendo? Está dividindo esta expressão em 3 termos. Primeiro termo, segundo e terceiro. Aqui também, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Então, são os trinômios. E quando nós temos a partir de 4 termos em uma expressão, nós chamamos de polinômios, que é o nome do nosso conteúdo da terceira unidade, são os polinômios. Onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 termos nesta expressão e nessa daqui. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a partir de 4 partes em uma expressão, ela é chamada agora de polinômio. E é o conteúdo que nós vamos estudar, analisando algumas propriedades, tá bom? Dessas expressões algébricas que possuem a partir de 4 termos. Então, os polinômios, eles são classificados de acordo com a quantidade de termos. É um monômio quando aparece apenas um único termo, por exemplo, 2x. Vai ser chamado de binômio se aparecem 2 termos, 2x mais y. E trinômio se aparecem 3 termos, 2x mais y menos 10. São 3 partes, tá? Termo significa partes. E, por fim, vai ser chamado de polinômio quando aparece 4 termos ou mais, tá bom? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é chamado de um polinômio. É uma expressão algébrica com mais de 4 partes, mais de 4 termos, tá? Aí você me pergunta, mas, tia Uli, como é que eu vou descobrir se aquela expressão é ou não é um polinômio? O que precisa acontecer para uma expressão algébrica ser considerada um polinômio? Bom, para ser um polinômio, a expressão só pode apresentar expoentes inteiros, ou seja, os expoentes das letras não podem ser números decimais nem fração. Então, só expoentes inteiros, só expoentes positivos, não pode haver nenhum expoente negativo e não há nenhuma letra no denominador. Então, se houver uma fração e tiver uma letra embaixo, não é polinômio, tá bom? É apenas uma expressão algébrica. Se não tem nenhuma letra no denominador e os expoentes que aparecem são inteiros e positivos, significa que sim, aquela expressão é considerada um polinômio. Temos aqui alguns exemplos e vamos dizer se são ou não polinômios, tá? Primeiro exemplo, todos os termos têm expoentes inteiros? Sim. Tem expoentes apenas positivos? Sim. Tem alguma letra no denominador? Não. Então, este primeiro exemplo é um polinômio. E qual é a classificação? Quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4. É um polinômio. Segundo, olha o expoente negativo, não pode aparecer, somente expoentes positivos. Então, isso aqui não é um polinômio, é apenas uma expressão algébrica. E por último, olha uma letra no denominador, embaixo da fração, isso não pode acontecer, tá vendo? Não há nenhuma letra no denominador em um polinômio, então isso aqui não é também polinômio. Não é. Temos aqui uma atividade do seu livro, na página 93, que nós vamos responder juntos, para classificar se é um polinômio ou não e dizer se é monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Na letra A, 3x, ok, os expoentes são inteiros, né? O expoente 1, aqui porque o x está sozinho. Expoentes positivos e não tem nenhuma letra no denominador, então sim é um polinômio. Quantos termos nós temos? Apenas um, então isso aqui vai ser um monômio. Segundo exemplo, todos os expoentes positivos, ok, não tem denominador, não tem expoente negativo, é um polinômio. Quantos termos tem? 1,
2, 3. Então, isso é um trinômio. Letra C, expoente negativo. Não pode acontecer em polinômios, então isso não é um polinômio. Bom, por fim, nós temos que analisar quais são os termos semelhantes naquele polinômio. Os termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras e os mesmos expoentes, tá bom? Então, dentro deste polinômio, nós temos quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa analisar em cada termo, comparando um com o outro, quais são semelhantes para que você possa juntar, para simplificar aquele polinômio, tá bom? E a gente chegar a um polinômio com tamanho menor, tá? Então, vamos observar. Eu pintei aqui, de cores iguais, os termos que são iguais, ou seja, que são semelhantes, que têm a mesma parte literal, tá bom? Então, 2x, a parte literal é o x. Então, você vai procurar quem mais nessa expressão também tem somente o x. Aqui, ó, é o termo menos x. Então, 2x e menos x a gente juntou aqui do lado para facilitar, tá? Você arruma o seu polinômio. Separa de um lado quem é semelhante, tá? Aqui os dois. 3x ao quadrado, qual é a parte literal dele? A parte da letra é o x ao quadrado, junto com o expoente, tá? Quem mais tem x ao quadrado também é esse termo aqui, ó. Então, os dois estão pintados de vermelho. Eu juntei os dois aqui embaixo, um do ladinho do outro para ficar mais fácil. Por último, temos o x ao quadrado vezes y, que não tem ninguém com a mesma parte literal. Então, ele continua sozinho aqui pintado de preto, tá? Agora, nós vamos simplificar. Depois que você identificou os termos que são semelhantes, você pode pintá-los, né, de cores diferentes para diferenciar. E nós vamos agora simplificar. 2x menos x dá 1x, porque é 2 menos 1, não é mesmo? De vermelho agora temos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Novamente, você não vai fazer nada com esse x ao quadrado, tá bom? Nós não vamos resolver ele, não vamos fazer nada disso. A gente só está querendo simplificar esse polinômio, diminuir o tamanho dele, tá? Juntando os termos que são semelhantes. Então, 3 com 2, já que é uma soma, só soma os valores, tá? 3 com 2 vai dar 5. X ao quadrado eu vou repetir, tá bom? É como se fosse 3 laranjas mais 2 laranjas dá 5 laranjas, tá? Então, a letra a gente não faz nada com ela, repete. E o último termo é esse aqui, está sozinho, não tenho nenhum semelhante para que eu possa juntar, então ele repete aqui embaixo. E o nosso polinômio que tinha 5 termos antes, agora só tem 3, porque nós analisamos os termos semelhantes e conseguimos simplificá-los, tá bom? Para diminuir o tamanho do polinômio. Atividade da página 94, vocês vão resolver, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Bom, identifique nos polinômios a parte literal e o coeficiente de cada um. Então, a gente vai analisar em cada termo, tá? Em cada termo, qual é a parte numérica, que é o coeficiente, e qual é a parte literal, que são as letras. No primeiro termo, 13x ao quadrado y, o coeficiente é apenas o número 13. E a parte literal é todas as letras juntas, x ao quadrado y, tá aqui. Número 3, descubra se os termos são semelhantes ou não e justifique a sua resposta. Então, você vai observar primeiro. Este termo é semelhante com esse? Não, por quê? Porque eles não têm a mesma parte literal. Observe apenas as letras para dizer se é semelhante ou não, tá? Não precisa olhar os números nem os sinais, só as letras. Olha para as letras, eu tenho x elevado ao cubo e y. E neste termo, x elevado a 1 e y. Então, eles não são semelhantes, só seriam semelhantes se tivessem o mesmo expoente, tá bom? E as mesmas letras. Questão número 4. Observe essa figura. Os polinômios servem também para determinarmos perímetro e área, sabiam? É o que a gente vai ver aqui e na página 95. Determine qual é o polinômio que representa o perímetro dessa figura. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, você vai somar todos os lados para escrever um polinômio para esse perímetro. Então, vamos começar. O primeiro lado é a mais 1.
Depois, mais 2a menos x, mais x, mais 2a menos 1, e por último, mais 3x. Então, somamos todos, estão aqui. E agora, quais são semelhantes? Só podemos juntar quem é semelhante. Então, vamos escrever com cores diferentes para você conseguir enxergar melhor. Qual é o primeiro termo disso aqui tudo? É o A. Vamos escrever o A de vermelho. Quais são os outros A's que aparecem? 2A e 2A. Vamos juntar aqui. Mais 2A, mais 2A. Você pode ir riscando à medida que você vai repetindo embaixo, para você não se perder, tá bom? Depois, temos números. Número 1, vamos repetir mais um, de outra cor. Qual é o próximo número? Menos 1. Vamos riscar também, porque já escrevemos. E agora, só sobrou quem? X, ó. X, X, X. A gente olha só para a parte literal, lembra? Só para as letras, para poder juntar os semelhantes. Então, vamos repetir embaixo todos os X de verde. Menos X, posso cortar aqui em cima. Mais X, posso cortar. E agora, mais 3x. Pronto, ó, riscamos todos, significa que já arrumamos todos aqui embaixo. Vamos juntar quem é igual com quem é igual. Primeiro de vermelhinho temos o A. São todos positivos, então é soma, você vai juntar. 1A mais 2A, 3A. 3 mais 2A, 5A. Agora, os números que estão de azul. Mais 1 e menos 1 dá quanto isso? Mais 1 com menos 1, 0, né? Então, nem precisa escrever aqui, ó. Isso aqui dá 0. E de verde, temos o x. Menos x com mais x é a mesma situação do mais 1 e menos 1. X menos 1x vai dar 0. Isso aqui vai zerar. Só sobra quem? O 3x. Vamos colocar aqui embaixo, mais 3x. Então, aqui eu não posso mais juntar, porque a parte literal não é a mesma. Eu tenho A e tenho x. Não vou juntar. A expressão que determina, então, o perímetro dessa figura é 5A mais 3x. Acabou. A gente não vai seguir resolvendo, não vai ter equação, nada disso. Só quero que vocês enxerguem que são termos diferentes e que você não pode juntar, tá bom? É só isso aqui. Da mesma forma, vocês farão na página 95, quando pedir perímetro. Somem todos os lados, juntem os semelhantes e coloquem a expressão final simplificada, o polinômio final simplificado. E terminou que isso aqui é um binômio, né? Temos 1, 2 termos, é um binômio.